Setembro começou. Durante todo este mês, as atenções estão voltadas aos cuidados com a mente. E no programa de hoje nós vamos conversar sobre o impacto das redes sociais nas relações interpessoais e na nossa saúde mental. Qual a sua relação com as redes sociais? Você já parou para pensar nisso? A todo momento estamos recebendo informações, mensagens, fotos, nos vemos cada vez mais envolvidos na vida de celebridades, influenciadores, familiares e colegas, acompanhando como espectadores cada nova atualização. Mas até que ponto é saudável lidar com esse novo mundo digital? Até que ponto essa vida que publicamos e acompanhamos pelas redes sociais é verdadeira? As redes sociais são uma realidade para a influenciadora digital Karina Xavier. Hoje, com quase 77 mil seguidores no Instagram, ela dá dicas de beleza, moda e tendências, mostrando sua vida e seu cotidiano. O Saúde em Dia acompanhou a rotina da Karina e conversou um pouquinho com ela sobre essa relação entre o mundo real e o digital. Eu iniciei com o blog em 2014, dia 10 de dezembro. E na época eu tinha só o site, as redes sociais não faziam tanto sucesso. Eu não consigo estabelecer uma rotina certa hoje, porque varia muito com os trabalhos que eu realizo. Mas tem dia que eu começo a trabalhar às 5 horas da manhã e vou até 10 da noite, tem dia que eu começo 1 da tarde, então eu não consigo estabelecer uma rotina hoje. Mas é única e exclusivamente dedicada ao blog, da hora que eu levanto até a hora que eu vou me deitar, porque ou eu estou produzindo algum conteúdo para o blog, para o site, ou eu estou produzindo algum conteúdo para as redes sociais. Então, é basicamente trabalhar, na academia também eu costumo trabalhar, então assim, é academia, trabalhar, almoçar, trabalhar, comer, trabalhar, então é mais ou menos isso. Eu não consigo ter uma rotina hoje assim estabelecida, não. Hoje eu consigo, através das redes sociais, mostrar como eu sou de verdade. Quem me conhece e quem me acompanha pelas redes sociais sempre fala comigo: Karina, você é a mesma coisa que a gente vê, você no dia a dia. Quem não conhece o seu trabalho, quando vai assistir os seus stories, quando vai ver algum conteúdo que você colocou no blog, vai ver aquela linguagem que você usou ali, percebe que é a mesma pessoa, é a mesma coisa. Então eu acho que hoje o fato de conseguir mostrar quem eu sou de verdade, quem é a Karina, eu acho que só me ajuda, porque as pessoas elas gostam dessa coisa mais humanizada. Elas não querem aquela imagem distante, né, que a gente vê aqueles artistas globais, hollywoodianos, aquelas coisas muito distantes, né? Elas querem pessoas reais, pessoas que você consegue se identificar, que você consegue acompanhar e que você consegue ver realmente a sua essência. É difícil porque o tempo inteiro, como eu tento mostrar quem eu sou de verdade, como que eu faço, o que eu faço, o que eu gosto, o que eu não gosto, é difícil separar completamente porque uma coisa está inserida na outra. Para as pessoas me conhecerem de verdade, eu preciso mostrar minha rotina de verdade. Então, levantei a academia, saí, fui comer, voltei, estou trabalhando, então eu sempre mostro a minha rotina real. Então, hoje eu não consigo separar muito o mundo virtual do que eu realmente sou. Eu só consigo me desligar quando eu pego o celular. Não, agora eu não vou trabalhar, vou fazer um programa familiar ou vou trabalhar em off, mas hoje eu não consigo separar tanto, pelo fato de realmente as pessoas gostarem de ver a rotina real e eu também gostar de mostrar essa coisa mais real para as pessoas. É o fato de ter sempre mente criativa, o fato de você estar sempre querendo mostrar como as coisas realmente são, de um ângulo, de uma perspectiva diferente, ele acaba te sugando mentalmente. E eu sempre falo que o cansaço mental, ele é muito pior do que o físico. Então, eu estou sempre tentando gerar o conteúdo, um conteúdo comum, mas de uma forma diferente. Então, esse desgaste assim, mental, esse desgaste que a gente tem que estar sempre tendo uma mente criativa, é o que mais, como que eu falo, é o que mais pesa hoje. Eu não sinto pressão da parte das pessoas. Graças a Deus, quem me acompanha, família, amigos, eles sempre me estimulam, me incentivam. Eu sinto pressão por mim mesma, porque eu quero sempre dar o meu melhor. Sempre que eu faço um trabalho, eu fico preocupada com qualidade, com resultado.
Então eu sempre quero dar o meu melhor. Então acaba que as pessoas não me pressionam, mas eu me pressiono por querer dar sempre o meu melhor. Eu acho que no mínimo, vou chutar baixo, tá? Umas 12 horas por dia. No mínimo. Porque é da hora que eu levanto até a hora que eu deito. Eu só paro quando eu realmente durmo. Fora isso, é o tempo inteiro. Eu fico atenta o tempo todo que eu entre em algum site, que eu entre em alguma rede social, para ver se eu consigo captar alguma coisa que eu consigo usar no meu serviço. Então eu sempre vejo algum vídeo, alguma foto que me inspira e através daquela inspiração eu tenho alguma ideia para realizar algum trabalho. Então eu sinto falta às vezes de acessar a rede social sem ser só por trabalho, de acessar, né, por livre e espontânea vontade mesmo, sem ser trabalhando, porque através dessas horas que eu acesso eu consigo ter algumas ideias para realizar alguma coisa. Às vezes eu vejo uma pessoa que eu gosto, algum conhecido, alguma amiga, postando uma foto, nossa, essa blusa aqui dela, eu tenho uma blusa parecida que eu posso usar com uma roupa assim, assim, assado. Ou esse lugar é bom para fazer foto, eu nunca tinha pensado. Ou vídeo que alguém postou, olha, eu acho que eu posso criar um vídeo num formato parecido para uma marca. Então eu fico sempre atenta nas redes sociais. E eu gosto de estar ali porque eu gosto muito de ter esse contato mesmo, assim, virtual com as pessoas. Eu converso muito, respondo todo mundo, adoro essa interação. E eu sinto essa falta, sabe? Quando as pessoas estão ali interagindo e tudo mais. Então eu fico com falta quando eu não acesso muito. Mas eu também tenho que ter esse meio termo para não ficar só ali e esquecer de viver o mundo real. Geralmente eu fico feliz pelo fato de estar postando algo que eu gosto, de estar postando algo que eu estou trabalhando, de estar postando uma imagem que diz um pouco sobre mim. Então, geralmente eu fico feliz, porque o que eu tento transmitir através das redes sociais é a imagem de uma pessoa otimista, de uma pessoa alegre, de uma pessoa sempre de bem com a vida e de uma pessoa que ama o que faz. Então, geralmente eu posto, são coisas relacionadas a esses termos. Eu me monitoro muito para que eu não me sinta contaminada pelas coisas ruins que as pessoas postam, né? Porque eu sei que isso existe muito. E para que eu não poste algo que possa deixar as pessoas se sentirem mal também. Porque aquilo que eu falo, as redes sociais, ela tem dois extremos, ou para o bem ou para o mal. E eu sempre tento mostrar o lado bom de tudo que eu faço, né? Trabalho muito, graças a Deus, amo o que eu faço, trabalho com o maior amor e com o maior humor do mundo e tento não me contaminar por essas coisas. Se for para mostrar algo negativo e algo que não agregue na vida das pessoas, eu prefiro não mostrar. Sei que existem inúmeras coisas ruins, vários acontecimentos que não são bons, mas eu tento não mostrar isso para as pessoas. Se eu tiver com algum problema, eu tento não mostrar pelo fato de saber algum problema ruim, algum problema que vai deixar o outro mal, né? Porque eu sei que isso pode contaminar a pessoa de uma forma negativa. Então eu tento sempre postar as coisas positivas, as coisas que incentivam e que estimulam as pessoas. As pessoas elas tentam se identificar com o que elas veem ali e nem sempre elas se identificam, né? E isso acaba gerando uma depressão, uma autoestima baixa. E isso é muito sério porque isso afeta negativamente a vida das pessoas, isso gera quadros de depressão, crise de ansiedade. Então, apesar de estar sempre sorrindo ali nas redes sociais, apesar de estar sempre mostrando o lado bom de tudo, mas eu fico triste por saber que tem muita gente que usa as redes sociais para mostrar aquilo que não é, mesmo sabendo que aquilo pode influenciar negativamente uma pessoa. No próximo bloco, a coordenadora do curso de Psicologia do UNEC, Magda Assis Costa, conversa com a gente sobre as consequências do uso prolongado das redes sociais. O Setembro Amarelo é o mês de prevenção ao suicídio, por isso a gente está fazendo uma série de programas com temas relacionados à saúde mental. No programa dessa semana a gente está falando sobre depressão digital e quem conversa com a gente agora é a psicóloga Magda Assis Costa. Hoje, dentro do ambiente virtual, é apresentado muitas situações que agravam
processos depressivos já existentes nas pessoas, né? Potencializa aquilo que possivelmente já existia. Então monta-se um lugar, monta-se uma história muitas das vezes. É claro que nós temos o lado positivo, onde nós podemos compartilhar com as pessoas que nós gostamos, aquilo que faz parte da nossa vida, né? Dentro do ambiente de trabalho, nós vemos também a importância, né, dessa rapidez do acesso, da rapidez da resolução, né? Nós temos isso como ganho contemporâneo, mas nós entendemos também que à margem dessa situação existem outras que estão dentro de um contexto de saúde mental. E aí é a nossa preocupação, porque toda essa situação ela vai gerar isolamento e ela vai ter a montagem de um mundo virtual, onde as pessoas vão propagar aquilo que é do interesse delas. E ali naquele mundo virtual existem agravantes que vão gerando sintomatologias e uma delas, né, é a depressão. Né? Sem contar com o nível de ansiedade. As pessoas hoje não conseguem muito não estar vinculadas a algo que é do virtual, não estar conectadas, né? É como se eu não existisse, é como se eu não estivesse presente. E o que assusta muito para a psicologia em alguns momentos é tudo ter que ser registrado. Né? Se não há um registro, se não há uma amostragem, é como se eu não tivesse vivido. Então eu vou viver aquele momento, sim, se tiver uma foto e se aquela foto tiver sido divulgada, né? Então essa é a grande preocupação. Hoje as pessoas não estão tão preocupadas com a memória afetiva, né? Elas querem um registro fotográfico, elas querem ser curtidas, elas querem ser olhadas para aquilo ter sim um valor. Nós temos que entender que o ser humano ele tem uma necessidade de expor aquilo que é dele e de ver o que é do outro. Né? Então as redes sociais elas vêm, né, com uma oferta muito grande em relação a isso, né? Então eu fico espionando aquilo que é do outro, né? Antes eu precisava sair de casa para ver o que o outro estava fazendo, né? Hoje eu estou ali dentro vivendo toda a situação que o outro vai me mostrando, né? Sem contar com os sintomas emocionais envolvidos nessa amostragem, né? Muitas das vezes nós percebemos que há ali um direcionamento de quem precisa ver, de quem precisa acessar, existem recados, existem não ditos, né? E aquela pessoa que está dentro de um contexto, né, depressivo, ansiógeno, ela recebe aquilo e nós vivemos uma saúde mental dentro do mundo virtual, né? Nós vivemos um grande caos emocional dentro do mundo virtual, né? Dentro do que nós estamos falando de depreciativo. É claro que nós temos muitas questões positivas em meio a isso tudo, mas essa montagem é o que mais beneficia o sintoma emocional. Esse mundo virtual, às vezes, ele me coíbe, às vezes ele me limita em viver aquilo que de fato eu estou vivendo naquele momento. Então, se uma mãe está vivendo um momento maravilhoso com o filho, ela desfoca daquele lugar para uma imagem que ela precisa compartilhar. A criança, por exemplo, ela não tem muito esse entendimento. Às vezes elas até negam a fotografia, né? Porque elas querem viver o momento, mas a mãe insiste em compartilhar aquele momento. Né? E tantas outras situações, não só familiares, profissionais. É claro que essa divulgação ela é necessária, mas em alguns momentos esquece-se de viver aquele momento, né? De compartilhar dentro daquele momento real, dentro daquele compartilhamento físico de presença, e eu fico preocupada ou preocupado em compartilhar aquilo para que as pessoas considerem aquela situação. Né? Então nós observamos em meio a isso tudo uma questão existencial mesmo, né? Um vazio, uma necessidade que o outro me perceba, que o outro coloque ali que é positivo que eu esteja fazendo. Então eu começo a fazer sempre pelo outro e deixo de fazer por mim, né? Ou por quem está mais próximo. Hoje há um contexto muito complexo nessas situações, né? Dentro de todas as faixas etárias. Nós costumamos dizer, dentro desse contexto psicológico, que nós perdíamos as crianças, os adolescentes, os filhos na rua. Hoje nós perdemos em casa, né? As pessoas acessam, entram, né? E compartilham ali experiências e criam vínculos relacionais, né? E muitas das vezes esse mundo virtual ele apresenta algo que é de uma projeção, algo que na verdade eu não sou.
né? E quando aquelas pessoas de fato se encontram, elas percebem que houve ali, né, um ideal de alguém que nunca existiu. Né? Nas redes sociais eu posso projetar não só uma identidade, uma personalidade, mas eu posso também projetar algo de uma aparência física que de fato não existe. Então tudo passa por uma virtualidade que nos separa de uma relação que é uma relação de verdade, né? Estar a dois, estar de corpo presente é muito diferente de estar ali compartilhando conversas, né, dentro de um universo paralelo. Então, há sim, né, grande conflito, né, nessas parcerias, quando elas de fato decidem estar juntas, né, e também situações que passam por esse campo virtual e essas relações que são mantidas continuamente, elas podem ser adoecedoras, né, porque você acaba ficando refém daquele outro e você se torna uma marionete nesse processo, porque existem pessoas que estão nesse mundo virtual exatamente para comprometer a saúde mental de muitos, né? Nós temos inúmeras histórias em relação a isso, né? Crimes mesmo, né? Virtuais. Então, sim, né? Há um contexto muito complexo e que nós precisamos ficar muito seguros em dizer não no momento que cabe dizer. Há um engano, há uma ilusão dos pais ou de quem cuida, de que ele está, enquanto ele está ali dentro do quarto, ou enquanto ele está ali com o celular ou com o tablet do meu lado, ele está quieto, ele está sossegado e eu posso até me haver com algumas coisas que eu preciso fazer. Né? Só que eu me havendo com as coisas que eu preciso fazer, ele se encontra sozinho com o universo nas mãos ou na frente dele. Né? E aquele universo pode trazer várias situações que, como eu disse, são pessoas que estão ali prontas, né, para engano, para o crime mesmo, né, enfim. Então, nesse momento, nós temos que entender que até esse acesso, ele tem que ser muito vigiado, né, ele tem que ser muito cuidado, né, porque nós não sabemos de fato, há uma inocência às vezes em nós de não sabermos de fato as pessoas que estão ali do outro lado. E as crianças, elas são vulneráveis porque elas não têm o entendimento e a percepção de que aquilo é um engano. E esses enganos não vêm de fato expostos, né? Ah, estou te enganando, estou te fazendo mal. Essa camuflagem faz com que muitos adolescentes, muitas crianças cometem atos ou começam a ter comportamentos que os pais estranham. E são comportamentos que eles são identificados em muitos campos virtuais. Eles começam a repetir algumas situações que eles vivenciam, não só em jogos, né, mas em alguns vídeos, algumas pessoas que vivem para compartilhar esses fazeres que vão gerando comportamentos que são comportamentos funcionais. No próximo bloco, a gente continua o papo sobre depressão digital. Você já parou para pensar se está ficando mais tempo no celular do que no mundo real? A gente continua daqui a pouco. Vamos continuar a conversa sobre depressão digital com a coordenadora do curso de psicologia do UNEC, Magda Assis Costa. As redes sociais, elas vão agravar, elas vão potencializar aquilo que o sujeito já traz no seu campo emocional, né, no seu campo psicológico. É claro que no momento que há um desabafo, no momento que há ali um ódio exposto na rede social, eu corto ali a possibilidade de diálogo, porque há um desabafo e ponto. Né? Então as pessoas não querem mais chegar e dizer, né, vamos conversar sobre, elas deixam um recado, né? Esses recados, eles começam muito dentro de insultos, de palavras malditas, enfim, né? Mas pode beirar-se situações de atos. Né? Pode se tornar um ato de agressão, um homicídio, situações de invasão, de abuso, seja abuso emocional, até mesmo abusos sexuais, enfim. Há uma rede de situações que começam dentro de um desabafo, começa dentro de uma agressão, às vezes verbal, e que pode se consumar em um ato. Né? Mesmo não se consumando em um ato, esse ódio exposto, ele traz sequelas emocionais em quem recebe, né? Porque aquilo não é só entre duas pessoas, aquilo é compartilhado por vários, né? Então quem recebe adoece com aquilo e quem expõe já está doente.
né, por ter essa necessidade de expor. Então é um campo que nós percebemos que existem várias pessoas dentro de um contexto que requer um tratamento, né, mas nós percebemos que essas pessoas, elas não têm consciência de que elas necessitam desse tratamento. Então continuamente elas ficam dentro desse comportamento. Tudo que é recorrente, né, tudo que eu preciso estar, tudo que eu preciso fazer, né, de forma repetitiva, eu tenho que sinalizar e prestar atenção se eu não estou dependendo disso, né. Hoje é claro que como ferramenta de trabalho, na maioria das vezes, né, o que é do compartilhamento, ele vai ser recorrente. Mas existem pessoas que ao abrir os olhos pela manhã, o primeiro ato é se conectar. Né? Às vezes não dorme por estar conectado, né? Não tem como estar em um ambiente onde não possa possibilitar a ele uma conexão. Então, enfim, ele é totalmente dependente, né? Ele é usuário de uma situação, né, que o adoece se ele não estiver tendo acesso a ela. Só que essa situação já é adoecedora. Né? Hoje, infelizmente, nós podemos dizer que nós vivemos num mundo, né, as pessoas, não no 100%, não no geral, mas a maioria da população ela está adoecida por esse mundo virtual, por esse compartilhamento, e elas não percebem isso. Né? Então, as famílias hoje, elas vivem no isolamento. Né? As pessoas quando se reúnem, elas se reúnem, mas elas estão sozinhas ali em sua conexão, né? Então, na verdade, nós podemos dizer, sem medo de errar, que acabaram em muitas famílias ou entre amigos aquela conversa, né? Aquela conversa em volta da mesa, né? Aquele bate-papo, aquela sala cheia e todo mundo conversando, né? Existem várias pessoas em conexão com alguma coisa que não faz parte daquele momento. Então, realmente é uma situação que nós percebemos que as pessoas estão dependentes dessa situação e muitas vezes elas não têm consciência disso. É claro que a depressão, né, o sintoma, né, da depressão, nós podemos dizer que ele está envolvido nessa rede de comportamentos, né? Mas o sujeito estar em depressão ou dentro de uma questão mais crônica requer uma avaliação, requer um olhar a mais, né? Mas nós observamos que esse lugar de dependência e de sofrimento emocional, ele é gerador de sintomas emocionais, né? E esses sintomas nós consideramos que são sintomas depressivos. Então nós podemos dizer sim, que dentro desse mundo virtual nós encontramos quadros severos de depressão, porque o sujeito da depressão é um sujeito que requer isolamento, ele deseja isolamento e o mundo virtual oferta a ele estar sozinho, acessando vários lugares, né? Sem eu me apresentar, sem eu fazer laço. Então a depressão sim, se esconde nesse lugar e hoje nós podemos dizer, né, que há uma depressão virtual com certeza. Nós temos que entender que as redes sociais, elas me possibilitam, né, ela nos possibilita acessar pessoas que nós amamos, reencontrar com pessoas às vezes que existem anos, né, que viveram com você um outro momento, né? Ela possibilita uma criança, um adolescente acessar lugares, informações, né? Nós vivemos hoje um momento virtual que nós podemos usá-lo de uma forma benéfica. Né? Nós não estamos condenando, né, estarmos conectados, né, de forma alguma. Né? Na verdade, é um facilitador para as nossas vidas. Só que nós temos que mediar a quantidade, o momento certo, o que é ofertado a mim, o que eu acesso, né? Existem lugares que nós podemos dizer que nesse universo virtual são lugares seguros, de um compartilhamento, de uma escuta, né, de uma amizade, né? Mas eu tenho que entender que enquanto ser humano eu sou um sujeito de presença, né? Eu preciso estar presente, é importante tocar, é importante abraçar, é importante escutar, é importante olhar de verdade nos olhos, né? E são situações que as pessoas hoje negam ou se escondem e montam um campo onde eu não te encontro, onde eu não te vejo e o que eu te mostro é apenas o que me convém. Né? Então eu fico sempre numa relação defensiva daquilo que você pode ver ou não.
Então isso de fato não é relacionamento. Então assim, como nós estamos vivendo uma geração muito adoecida emocionalmente, nós sabemos que esse campo virtual, ele é um potencializador de todas essas sintomatologias que nós encontramos. O tema de hoje é depressão, redes sociais e os cuidados com a nossa saúde mental nesse mundo online. E no Conexão, a Beatriz traz informações sobre o Setembro Amarelo. Reconhecendo que há uma geração que nasceu e vive basicamente a internet, compulsão por postar e a grande expectativa pelo retorno daquela publicação se tornou um vício que pode ser um gatilho para sérios problemas. Já parou para calcular quanto tempo você passa usando as redes sociais? É uma conta interessante para fazer. O próprio Instagram, por exemplo, te mostra o tempo médio que você passa por dia nele. Entra no aplicativo e procura por sua atividade. Eles usam um mecanismo de lembrete diário para avisar que você ultrapassou o limite que você mesmo programou. É uma forma de se reeducar e ter maior controle do seu tempo. Se você é usuário dessa rede social, sabe também que o Instagram ocultou recentemente o número de curtidas das fotos e vídeos. A mudança é experimental e também está sendo testada em outros países, que serve para evitar a competição de likes. Vivemos tanto essa ânsia de recortar a vida nas redes sociais que diariamente vamos nos atropelando. Isso gera uma ansiedade, um estado de depressão e vazio. Esse é um assunto extremamente sério e que a gente não pode deixar para amanhã. Estamos falando de vidas. A saúde mental deve ser sempre prioridade. O Setembro Amarelo é uma campanha que existe desde 2015 no Brasil. Inclusive, nós já falamos sobre ela aqui, mas é sempre bom reforçar. Através do Centro de Valorização da Vida, o CVV, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Essas instituições se juntaram para promover a conscientização sobre a prevenção do suicídio. O objetivo é falar sobre o assunto. Para nos ajudarmos, procure na internet setembroamarelo.org.br. O CVV presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional para todas as pessoas que querem e precisam conversar, tudo sob sigilo. O centro assumiu como tarefa estimular essa discussão, acreditando que é uma forma eficiente de promover a prevenção. O número 188 já ajudou muitas pessoas em todo o Brasil. Se você quer conhecer mais sobre esse trabalho, acesse cvv.org.br. Eles têm chats de conversas online, um número telefone disponível, que é o 188, um e-mail e pelo site é possível encontrar também o endereço de uma unidade do CVV mais próxima de você. E mesmo que você não tenha certeza que precisa de algum tipo de ajuda, não tenha receio em falar sobre isso. Falar é a solução. E se você também percebe que esse é um trabalho para todos nós, comece ouvindo um pouco mais as pessoas. Pratique a empatia e faça a diferença. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa série sobre o Setembro Amarelo e os cuidados com a saúde mental está só começando. Na semana que vem nos vemos de novo. Tchau!